Olá, você acompanha a partir de agora mais uma edição do podcast Questão de Opinião, podcast de política aqui do Opinião CE. Meu nome é Felipe Barreto, sou repórter de política da casa e host desse programa. E para hoje nós temos um entrevistado super especial, mas antes de falar do nosso entrevistado, eu queria aqui trazer à mesa o jornalista Roberto Moreira, renomado jornalista de política Roberto Moreira, colunista aqui da casa. Seja muito bem-vindo, Roberto. Obrigado. Eu vou começar falando do Eduardo. A juventude, você mesmo, não conhece. O Eduardo, garoto, já era um militante do bem. Jovem, liderou os primeiros movimentos de paz, movimento pela paz. Quando a gente vê esse movimento hoje no Brasil e no Ceará, onde se fala de facção, de crime, de coisas ruins, o Eduardo já tinha um discurso de que ninguém deveria ter arma. Ninguém devia usar expressões que remetessem à violência, como você está lutando por isso. Então, o Eduardo iniciou no Ceará uma caminhada da paz, onde as pessoas foram para as ruas. Essa mesma movimentação da paz ele conseguiu implantar nas escolas, com recursos próprios, buscando companheiros para essa jornada. E ele se tornou senador do Ceará por uma obra que a gente chama divina, sem o dinheiro necessário para enfrentar poderosos, sem ter a força política necessária para um cargo de tamanha relevância, e ele colocou o seu nome de forma voluntária, solitária, acreditando numa luz, num pensamento no qual poderia reverberar toda uma obra pela paz no Congresso Nacional e, com isso, repercutir nacionalmente. E ele está atingindo essa meta. Eu diria que o Eduardo é o único senador do Ceará presente 24 horas em Brasília. Ele foi eleito para ir para Brasília, para o Senado, ele mora em Brasília, ele vive em Brasília, os filhos dele estão em Brasília, a família toda, e ele se dedica ao mandato de senador da República. Muita gente acha que o sujeito tem que ser senador e deputado federal e viver no Ceará e fazendo política aqui. Quando ele é eleito, ele tem que estar em Brasília, fiscalizando o Estado, que é o governo federal, apresentando propostas, votando leis para beneficiar as pessoas. O Eduardo cumpre esse papel rigorosamente. Ele é o único senador do Ceará presente em todas as sessões do Congresso Nacional. E muita gente precisa conhecer o senador Girão, principalmente a juventude, que hoje, que tem 25, 30 anos, não conhece. Então, eu creio que quando as pessoas passarem a conhecer melhor o senador Girão, certamente terão uma opção política para pensar na eleição de 2026. Ele está se propondo a uma candidatura ao governo do Estado, ele foi candidato ao prefeito, ele não gosta da expressão, mas ele foi sabotado pela própria situação que ele construiu no Ceará, ou seja, ele tirou de casa todas as pessoas conservadoras, aquelas pessoas que acreditavam numa proposta de um Estado liberal, da liberdade de expressão. E hoje ele encontra dificuldades porque a mesa está posta com quem não tem nada a ver com esse movimento. E eu não sei como é que ele vai mostrar para a sociedade que ele é realmente o único que representa o movimento conservadorismo, né, conservadorista do Ceará. Eu creio que a minha primeira pergunta, senador, é sobre essa adversidade que o senhor tem dentro do próprio movimento que o senhor criou, né? E os oportunistas, como a gente pode chamar, estão querendo lhe tirar do processo para encorajar ou abrir caminho para pessoas que eram do outro campo e que agora querem ser conservadoras na base do oportunismo, da oportunidade. Como é que o senhor vê isso? E a gente tem muita honra em receber o senhor aqui, eu que lhe conheço há muitos anos. Eu queria saber como é que o senhor vai resolver essa questão, porque se o senhor não der um murro na mesa, ou se o senhor não der realmente a cartada para a sociedade entender quem é quem, o senhor vai seguir lutando sozinho dentro de um campo que está minado e sendo ocupado por pessoas que querem vender para a sociedade uma ideia na qual elas são realmente a direita do Ceará, ou o conservadorismo do Ceará. Em primeiro lugar, Roberto,
Muito obrigado Não, pelo prazer, convite, não Felipe. Né? A opinião sempre de portas abertas. Eu só tenho muita gratidão pelas oportunidades que a gente tem de falar, né? De se expressar. Nós estamos vivendo um momento no Ceará de um fim de um ciclo, Felipe. 40 anos do governo das mudanças, lembra? Inclusive, essa semana eu até liguei para o Tasso Gereissati para que nós somos colegas de Senado e, para mim, ele é uma referência, né? Num ciclo necessário de eficácia dentro do governo do Estado. E eu chamei ele para ir para o nosso lançamento da pré-campanha, que vai acontecer dia 30 de novembro, aqui no Hotel Grande Mareiro. E a gente estava relembrando. E para quem não sabe, o Tasso é um conservador. Né? A gente estava lembrando dos 40 anos do fim do ciclo. Né? Eu disse, ele disse, rapaz, Girão, mas tu não vai dizer que tu era bebê, não. Eu disse, não, eu era adolescente naquela época. E eu vibrei, porque talvez eu acho que ali foi a primeira campanha que eu me entendo por gente, né? Que eu participei de alguma forma ali, porque eu sempre gostei de política. Você sabe que eu sou uma pessoa de causas. Em defesa da vida, em defesa da família, em defesa da ética e da liberdade. Né? Então, eu estou muito tranquilo, porque o único candidato que está posto na mesa, eu não sou de dar murro em mesa, viu, Roberto? Cada um tem seu estilo, mas o único candidato verdadeiramente conservador, de centro-direita ou de direita, eu me encaixo no centro-direita, porque eu sou do diálogo, eu sou do social, do humanismo, né? A nossa vida tem a arte muito forte, o teatro transcendental, a produção de filmes aqui no Ceará, as caminhadas pela vida, pela paz, né? Algo que você, contra Roberto, o aborto, que você sempre me ajudou e eu sou muito grato, sempre abriu as portas de onde você estava, porque você é um humanista também. E as pessoas vão poder julgar, né? Porque não adianta esses conchavos, troca de favor de última hora, interesses meramente eleitoreiros. Os fins não justificam os meios. Essa é uma coisa que para mim é muito clara. Né? Então, o cearense, esse vai ser o meu desafio, o nosso desafio. Porque eu não estou só, nós estamos dentro de um grupo, sempre conversando, pessoas que são de movimentos, inclusive. Então, é mostrar nesse bloqueio que existe, natural, o partido pequeno, que é o partido que eu faço parte, mas óbvio que vou buscar diálogo com quem quer que seja, outros partidos, dentro de uma coerência. Dentro de uma coerência. Né? Você sabe que as emendas parlamentares que todo senador tem direito e deputado federal tem direito, a gente procura fazer emendas participativas. Prefeitura do PL recebe, prefeitura do PT recebe, prefeitura do PDT, do nosso gabinete, do senador Eduardo Girão, todos recebem porque o povo não tem culpa dessa briga por política. Né? Agora, eu deixo livre, completamente livre, no aspecto de uma nova forma de fazer política, que é a pessoa ter a consciência do que é que vai apoiar, do que é que vai fazer. Então, eu sou muito da linha da coerência, da integridade, da coragem, e o cearense vai ter, sim, uma alternativa de centro-direita, firme, que tem demonstrado os valores desde o início. O senador, já que a gente começou aqui essa nossa conversa sobre a eleição, sempre que a gente tem a oportunidade de conversar com algumas lideranças do campo de direita, como, por exemplo, o André Fernandes, que agora assumiu o PL, o Wagner também, que é do União Brasil, eles falam da possibilidade de uma coligação conjunta desse campo, só que o que aparenta é que eles querem muito apoio, na verdade, apoiar o ex-ministro Ciro Gomes como candidato. E aí o senhor falou da possibilidade ainda de ter esse diálogo com esses partidos, né, com esse campo mais conservador. E aí o que eu pergunto é, o senhor ainda acredita que existe uma chance deles darem um passo atrás? Eu acredito na capacidade. Apoiarem, por exemplo, uma candidatura que, na sua visão, seja realmente uma candidatura conservadora? Eu acho que a gente ganhou musculatura, né? Esse movimento conservador, de direita, de centro-direita, ganhou musculatura nos últimos anos. As pessoas entenderam o que é o aborto, que é o assassinato contra a criança, entenderam o valor da liberdade de expressão. Hoje, numa ditadura que a gente tem da toga, lá o exemplo não vem de cima do Supremo Tribunal Federal, que colegas de vocês estão sendo censurados, tomando passaporte, conta bancária, o cara trabalha a vida inteira, uma canetada ao ministro,
tira a conta bancária do cara, bloqueia. Nós estamos vendo uma caçada à liberdade de expressão e isso está chegando em todo lugar. Então, é um momento que eu acredito de coerência, né? Então, respeito o Ciro Gomes, Roberto Cláudio, candidaturas legítimas. Eu acredito até que o Ciro Gomes é o balão de ensaio para o Roberto Cláudio nesse processo eleitoral. No meu modo de entender, posso estar equivocado. Mas são O próprio Ciro defende que o Roberto seja candidato. Né? inteligentíssimos. A gente pode colocar os dois como pessoas inteligentíssimas. Agora, vamos combinar, não tem nada a ver com esses movimentos de defesa desses valores que a gente acredita, de família, de vida. Não tem. Então, é como água e óleo no aspecto de a gente... Para mim, não vale tudo para chegar ao poder. Se tiver que chegar, tem que chegar. O senhor, então, é bem. contra a frase do capitão Wagner de que nós temos que se juntar para tomar o poder? Eu acredito que tem outros caminhos, sabe? Que a gente pode fazer aí uma linha de mais autonomia nesse aspecto. Eu acho que a população está cansada, sabe, Roberto? Desse negócio de um ficar esculhambando o outro. Há pouco tempo atrás, estava todo mundo junto. O PT está no poder porque hoje tem o DNA de quem? As digitais de quem? Nós estamos vivendo uma tragédia humanitária no estado do Ceará. Você não pode ir na esquina. Né? As famílias, a cada 3 dias, famílias sendo expulsas de casa aqui no Ceará. Dos 12 municípios mais violentos do Brasil, 10 estão no Bahia e Ceará. 5 no Ceará e 5 na Bahia. Administrado por quem? Coincidentemente? Não existe coincidência. Administrado pelo PT. Você vê que eles tomaram a CPI do crime organizado, tomaram de assalto agora, porque ia mostrar a fragilidade em todos os aspectos que a gente está vendo. Então, eu acredito que essa turma que está no poder hoje teve o DNA desses que estão querendo se juntar com o movimento conservador. Não, eu não sou contra ninguém. Eu não tenho mágoa de ninguém. Eu sou a favor do cearense e do Ceará e dos valores que eu acredito. Então, não estou porque eu quero dar o troco. Mas deixa eu entender o que o senhor está falando, senador. O senhor não é contra essas pessoas virem a lhe apoiar como candidato ao governo. O que o senhor, pelo que eu estou entendendo, o senhor quer um projeto novo. Um projeto diferente, de gestão, de eficácia, de um Estado mais enxuto, mas também forte para enfrentar a criminalidade. Né? De um Estado que respeite o dinheiro do contribuinte. Como é que o senhor defenderia essa coisa da criminalidade? Como é que o senhor combateria se o senhor fosse, hipoteticamente, governador? Vamos lá. Primeira coisa. Não é só enfrentamento, mas também é um enfrentamento. Tem que ter coragem, tem que ter vontade política. O que eu não vejo vontade política nesse governo é humano para fazer o enfrentamento. Tem que ter política pública. Política pública de quê? Chegar nessas comunidades, chegar nesses locais onde o Estado hoje não entra, em muitos lugares. Nós estamos vendo cada vez mais a população grata. Olha que loucura. A inversão de valores. A população está grata às facções criminosas porque chega a fralda para uma criança, para uma mãe uma avó que está cuidando da criança, chega o leite da alergia. O Estado abandonou e está lá ocupado pelas facções, um poder paralelo. Então, nós temos que retomar. O Estado tem que ter assistência social. O Estado tem que ter o quê? Políticas Peraí, senador. de esporte. O senhor está dizendo que a ausência do Estado está abrindo a porta para a facção. A partir do atendimento social. Também. Do leite que o Estado não dá para uma criança que é alérgica a determinado leite. Isso é um dos fatores. Mas quer outro fator? A questão, por exemplo, de geração de emprego e renda, capacitação dos nossos jovens. O que o Estado tem feito em relação a isso? Quer outra situação? Esporte. Esporte, políticas de esporte. Mas as areninhas, hoje, quem está mandando em muitas delas é o próprio crime organizado. Não, mas o quem é que joga, quem é que não joga? Mas, senador, o Estado do Ceará, o governo tem anunciado diariamente esses cursos profissionalizantes, ensino, formação de jovens para geração de emprego. Tem inaugurado areninhas, mas o senhor acha que isso ainda é insuficiente? É totalmente insuficiente, que a gente não vê vontade, efetivamente, de enfrentar o crime, porque são aspectos diferentes. Você tem política social, política de lazer, o direito de ir e vir está prejudicado do cidadão, é a questão de assistência social, mas também tem o enfrentamento, e a gente não vê isso. E eu percebo que o Estado do Ceará precisa de um choque de gestão, por isso que eu falo do ciclo dos 40 anos.
Eu acredito que o ciclo que começou no Tasso Gereissati, importantíssimo no estado do Ceará, veio o Ciro, que já teve a oportunidade, veio o Roberto Cláudio, veio todo mundo. Ele está no encerramento dele. A gente precisa de novas formas de fazer gestão. Né? E eu acredito, eu venho da área do mercado, vamos dizer, executivo, eu venho do privado. Né? Então eu tenho essa experiência em gestão e eu acredito que posso agregar. Né? Então, assim, e junto com o grupo, claro, de diálogo, se quiserem apoiar, eu acho importante, eu estou buscando diálogo, é fundamental. Agora, a gente não pode absolutamente abrir mão de um projeto verdadeiramente novo, não é fazendo trocadilho com o partido, mas um projeto verdadeiramente novo, que eu acho que o Ceará merece. Em Minas Gerais, o governador Romeu Zema pegou o estado de Minas Gerais quebrado agora, 7 anos atrás. Tudo atrasado, criminalidade alta, né? Você não tinha até o dinheiro dos funcionários bloqueados por consignados feitos lá, coisas assim absurdas. O que é que ele fez? Foi o PT que deixou tudo acabado. Organizou, enxugou, fez uma gestão eficaz, técnica. PSDB não? Não, lá foi o novo. Era o Pimentel do PT. Foi o PT que arrasou lá. E aí assumiu o Romeu Zema. O neto do Tancredo. Né? Isso aí foi lá atrás. Isso aí foi lá atrás. Quem era o governador era do PT, do Pimentel. Igual a situação aqui um pouco. Né? E o Romeu Zema fez um trabalho de gestão que está aí o resultado. 1 milhão de empregos, Felipe, com pandemia no meio, foi gerado lá no estado. Investimentos aos internacionais pesados, nacionais. É um estado que cresce, que a criminalidade é exemplo hoje para o Brasil. Né? Então, assim, eu acho que a gente pode, o Ceará merece isso. E eu estou à disposição, no limite das minhas forças, para colocar esse projeto. Senador, só me permita. Por favor, pode fazer, Roberto. Por favor, Felipe. Ele falou das emendas parlamentares. Esse é um assunto hoje muito observado pela sociedade, pelo Poder Judiciário. Quem tem as emendas, o poder, como é que aplica, investe. E aqui em Fortaleza, senador, não sei se o senhor sabe, já tem até o edifício Pix. Né? Quem comprou lá, o povo das emendas. E nós vamos ouvir um depoimento. O senhor falou que o senhor não olha legenda, partido, para destinar os recursos que o senhor tem direito de emendas, aquelas emendas que não são PIX, né? Emendas que o senhor... Eu nunca usei emenda PIX. Que o senhor tem direito. Nós vamos ouvir o depoimento de um prefeito do PT sobre a emenda que o senhor destinou para o município de Boa Viagem. Monsenhor Tabosa. Monsenhor Tabosa, aliás. Eu não sei por que Nós ganhamos, né? Eu estou falando da UBS, e é importante você ter o prédio físico, mas é importante você equipar. E graças a Deus nós conseguimos uma emenda de R$1 milhão com o senador Eduardo Girão. Eu expus nas minhas redes sociais, e essa emenda é exclusivamente para nós comprar todos os equipamentos necessários para as 8 unidades básicas de saúde que nós temos em Monsenhor Tabosa. Todas elas vão ficar equipadas com todos os equipamentos necessários para que a gente dê condição ao nosso servidor de prestar um serviço cada vez melhor. Então, fico muito grato. Meu agradecimento ao senador Eduardo Girão. Importante isso, né? Importante entender que, embora o senador Eduardo Girão seja do Partido Novo e faça oposição ao presidente Lula, que é do PT, nós, quando temos a intenção de ajudar o povo, essas diferenças, elas se acabam. E mesmo eu sendo do PT, filiado ao PT, o Eduardo Girão nos agraciou com essa emenda de R$1 milhão, sem enxergar a ideologia partidária, mas vendo o benefício que o povo de Monsenhor Tabosa está recebendo com essa emenda de R$1 milhão. Então, minha gratidão ao senador Eduardo Girão. Muito obrigado por estar nos ajudando o povo de Monsenhor Tabosa com essa emenda, que vai ser muito... É isso, então a gente viu aí o depoimento do prefeito de Monsenhor Tabosa, né, o Francisco Salomão, e aí, como ele disse, a importância, assim, é um prefeito do PT, ou seja, o Novo faz oposição ao PT, mas isso não significa que você não pode disponibilizar aquele recurso que pode ser importante, como ele disse aí, no caso da saúde. E aí, a população, às vezes, não entende isso, né? Como alguém do Novo vai enviar uma emenda
para alguém do PT. Então, eu queria que o senhor explicasse a importância realmente é a nova forma de fazer política. Essa é a política que eu acredito. E o prefeito mostra ser aí um estadista. E não é só esse depoimento, não. Tem vários depoimentos de prefeito de PDT, de PT, de outros partidos, que nós fazemos oposição. Mas esse dinheiro não é meu, Roberto. Muitos usam para compra de aliados políticos esse dinheiro. Eu jamais colocaria num opositor. Mas é meu dever fazer isso aqui, porque esse dinheiro é de quem paga imposto. E a população lá em Monsenhor Tabosa, como nos outros 183 municípios do estado do Ceará, não tem culpa pela briga política do poder pelo poder. Então, eu acredito nesse tipo de política, né? E o prefeito está livre lá, ele sabe disso. E não foi a primeira vez que a gente ajudou, não, essa prefeitura. E outras. Todos os 184 municípios do estado do Ceará receberam várias vezes emendas do nosso mandato. E outra coisa, a gente faz participativo. A população é que diz para onde é que o dinheiro vai. E aí faz campanha e tudo. O que eu vejo é o seguinte, é que é isso que a gente tem que construir. O prefeito lá pode continuar me criticando. Se eu tiver oportunidade, eu ajudo. É a liberdade que tem, né? E como governador, você pode ter certeza, Roberto, eu farei a mesma coisa. Não vai ter nenhum município. Se eu chegar com a graça de Deus e da boa vontade do povo cearense ao governo do estado do Ceará, eu vou ajudar todos os municípios, independente de questão de se é oposição, se não é. Não vai ter perseguição. Porque hoje o que acontece aqui no estado do Ceará é perseguição. Se você não rezar na cartilha do PT, do governador Elmano, você começa a ter problemas em vários setores da sociedade. O senador, essa questão das emendas é um tanto quanto polêmica, né? A gente sabe que tem aí a questão das emendas PIX, que também são bem polêmicas. A gente sabe também que tem alguns parlamentares aqui, sem citar nomes, lógico, mas que, por exemplo, utilizam emendas apenas para angariar votos, né, para as eleições subsequentes. E aí eu queria saber, assim, com o senhor, se o senhor vê um caminho, por exemplo, para que o ambiente político, para que os agentes políticos façam a destinação correta das emendas para serviços para a sociedade, né? Para melhorar os serviços públicos claro, para isso que existe. Aliás. Mas existe caminho, por exemplo, hoje no Congresso para isso? Existe caminho. Graças a Deus, o orçamento secreto, nesse aspecto, tem que parabenizar o STF. E a gente tem que fazer justiça, né? O ministro Flávio Dino, nesse aspecto, está tentando dar transparência às emendas. Eu sempre votei contra orçamento secreto, porque, eu não sei se vocês sabem, cada senador tem direito a entre 80 e 90 milhões por ano de emendas do dinheiro de quem paga imposto. Eu acho isso um desvio de função, tá? O Roberto foi feliz aqui no início, abrindo a entrevista, dizendo que o papel de um parlamentar é o quê? Fazer leis e fiscalizar o executivo. Ele tá certo, a Constituição é isso. Mas inventaram uma coisa para se perpetuar no poder. Aí a turma usa essas emendas de 90 milhões, 80, 90 milhões constitucionais, mais o orçamento secreto, emenda de relator, que agora a gente está... Eu sempre combati, sempre votei contra, mas agora está começando a diminuir esse fluxo. Mas eu sempre usei essas emendas, foram 330 milhões já no nosso mandato, de forma equânime, né? De forma... Só no estado do Ceará, aí nós já chegamos a mais de 50 milhões de reais em Fortaleza, na capital, de emendas que nós mandamos, né? E olha que você sabe das divergências que eu tenho, né? Mas a gente investiu. Por quê? Porque é dever. Então eu acredito que essas emendas parlamentares cada vez mais transparentes, quem puder acompanhar para onde foi cada centavo das nossas, que a gente indicou, vai no... O meu site é o www.eduardogirão.com.br/transparência. Você vai ver lá meus votos, todos os meus votos, o que é que eu me comprometi na campanha e como é que eu estou votando. Você vai ver os meus posicionamentos sobre os temas nacionais e do Ceará, as denúncias que eu faço, além de nunca ter faltado uma sessão do plenário do Ceará, nunca, zero, acho que não tem. Nunca fiz esse negócio de viagem oficial, gastando dinheiro do contribuinte. Não uso carro... Missão especial, né? É missão. Aí vive. Tem senador que passa o tempo viajando, você nem vê. Você nem vê. Passa o tempo em missão. Passa o tempo em missão. E é torrando dinheiro, diário e tal. Eu não uso carro oficial. O carrinho que eu usava aqui em Fortaleza, eu levei para Brasília e estou lá. Eu não uso apartamento funcional, né? Eu abri mão disso. É um absurdo você passar... A maioria dos parlamentares passa 2 dias em Brasília. E passa 7 dias no apartamento com 5 quartos parado. Isso é um escândalo. Eu não uso o plano de saúde vitalício para a família, inclusive.
Eu tô com o meu, que eu sempre tive, abrir mão em caráter irrevogável e tenho projetos para acabar com isso. Só que não são votados. Você sabe por quê? Ô, senador, eu vou voltar ao início do murro da mesa, que o senhor disse que não dá. Mas é importante a gente salientar e perguntar sobre esse processo político em andamento no Ceará, nessa pré-campanha, onde vemos hoje a montagem da mesa, né, das oposições. Essa mesa está sendo montada sem sua presença, pelo menos é o que a gente enxerga. Eu não sei se o senhor está sendo consultado. Não, eu estou conversando com todo mundo. Estou conversando. O senhor acha que tem possibilidade de sentar na ponta da mesa para comandar esse processo, propondo uma união das oposições centralizadas na sua pré-candidatura? Porque, até onde sabemos, o ex-presidente Bolsonaro, a vice-presidente Michele Bolsonaro, os principais líderes da direita no Congresso Nacional são receptivos ao nome do senhor. E aqui a representação estadual é um pouco resistente. E na política tudo se conversa, né? A política existe para caminhos de entendimento. É possível o senhor ter esse reconhecimento aqui no Ceará do seu papel histórico na política cearense ou na construção da paz, do entendimento, da compreensão e chegar a convencê-los de que o senhor tem um projeto novo, diferenciado, em relação a essas pessoas que estão hoje sentadas à mesa? Eu tenho conversado sempre com essas pessoas que têm participado. O único que eu não conversei foi com o Ciro, né? Mas já conversei com o Capitão Wagner, o André Fernandes, sempre como a gente é congressista junto, né? Sempre conversando. O próprio Roberto Cláudio, já conversei com ele. Agora, eu acredito numa política onde é um tripé: integridade, coragem e coerência. Eu vejo que é possível, sim, se chegar no entendimento. Você sabe que eu acredito na capacidade de reflexão do ser humano, né? Acredito que não vale tudo para chegar no poder. Se não tiver que chegar, é porque não tinha que chegar, certo? Eu sou muito dessa coisa. Mas eu já demonstrei que eu vou até o fim, né? Na Prefeitura de Fortaleza mesmo, sendo tirado de debate, sem tempo de televisão, nós fomos até o fim, né? Mostrando lá. E tinha um candidato de direita. E aí foi aquele negócio do voto útil. Eu lembro bem, que você conhece a minha esposa, a Márcia, eu estava com ela, com os filhos, na fila de votação, no dia da eleição. E eu lá esperando para votar, as pessoas passando. Senador Girão, aí vinha me dar abraço, o senhor aqui, que número é esse no seu peito? Eu disse, é o meu número 30, é o meu número aqui, sou candidato a prefeito. Não, o senhor está de brincadeira. Então, quer dizer, as pessoas não souberam, cara. E tinha um candidato de direita, que era o André Fernandes, né? Agora eu não vejo candidato de direita, né? Candidato de direita. E tinha o Wagner também, né? E tinha o Wagner. Então, quer dizer, eu acredito que eu represento esses valores e esses dentro do quadro que está aí. Mas eu sou do diálogo, Roberto. Do diálogo, sempre tendo muito claro os limites éticos, né, de parcerias, mas eu estou dialogando. Então, eu acredito que tem muita água para passar debaixo dessa ponte, né? Eu acho que o povo cearense é um povo que está amadurecido, da consciência política, né? E nós vamos, no limite das forças, levar as nossas propostas, as nossas ideias que são redentoras para o estado do Ceará. O senador, o senhor é um dos nomes da direita mais respeitados no Congresso, como o Roberto disse aqui. O próprio ex-presidente Jair Bolsonaro tem confiança no senhor. E aí o senhor lembrou das eleições do ano passado, e eu lembro que quando a gente ia conversando com os próprios agentes políticos também, muito se dizia que a sua pauta, muito nacional, poderia não ter contribuído, por exemplo, para uma eleição
aqui, como foi em Fortaleza, e talvez não pudesse contribuir também para a eleição para governo no Ceará. O senhor vê isso como uma questão também? Porque, por exemplo, o senhor às vezes tem uma pauta realmente muito nacionalizada, né? A questão do STF, do governo Lula, e assim, o que se fala é que às vezes deixa de falar um pouco sobre o que ocorre no Ceará. Então, o senhor vê isso como uma questão também para, por exemplo, uma possível candidatura? Eu vejo que é uma nova forma de fazer política que as pessoas não estão acostumadas. Eu fui contratado para quê? O povo do cearense me trouxe em 2018 contra tudo, contra todos. Um milagre a minha eleição contra o presidente do Senado Federal. E é como se pegasse a jangada e diz, vai pescar lá em Brasília. Vai lá pescar, depois traz o resultado. E nós estamos trazendo o resultado. Olha, eu fiz um livrinho, eu não trouxe hoje, mas eu fiz um livrinho que eu distribuía nos sinais aqui em Fortaleza, na campanha de 2018. Você pega um livrinho lá, com os itens, tudo que eu me comprometi eu estou fazendo. Então, o Brasil vive uma ebulição muito grande. E mesmo assim, de 15 em 15 dias, no máximo, às vezes todo final de semana, eu estou aqui no estado do Ceará, olhando para as pessoas, nos olhos delas, conversando com gente que é de direita, gente que é de esquerda, gente que é contra governo, gente que é a favor. Eu converso com todo mundo e levo para Brasília as impressões e defendo o estado do Ceará. Você sabia que eu pedi intervenção federal na segurança pública aqui do estado do Ceará em março desse ano? Tudo documentado com as tragédias que estão acontecendo aqui, com facções expulsando famílias, empresas. Tudo que você possa imaginar, eu trouxe. E dei. Está lá na mesa do presidente Lula. A gente não vê movimentação. Por quê? Aí seria, mas o governo federal, você critica na segurança. Critico, mas se ele puder mandar aqui uma centena de pessoas da Força Nacional de Segurança, já vai dar uma sensação melhor para o meu conterrâneo aqui, para ir e vir do trabalho, para ter um lazer mínimo. Mas não, esse governo não quer dar o braço a torcer e o povo sofrendo, né? Então, quer dizer, o que eu tenho feito para denunciar o que está acontecendo aqui no estado do Ceará, as emendas que a gente, nesse trabalho de participativa que a gente tem trazido, 330 milhões de reais, né? A gente tem feito um trabalho assim que eu considero, né? Claro que a gente sempre pode melhorar, né? Mas eu considero que eu tenho atuado e foco 100% no mandato. Hoje, a minha atividade, eu foco no mandato porque eu vejo como missão de vida, né, esse mandato no Senado Federal. Né, e sou contra a reeleição. Porque era muito mais fácil o meu caminho, Roberto, para uma reeleição no Senado. Você sabe disso. Pela construção que nós fizemos no interior, dessa forma de fazer política, ajudando todos os municípios. Era muito fácil. Né? Pela direita já me entender, o pessoal de centro-direita já entender que eu tenho defendido os valores. Então eu teria uma cadeira mais ou menos bem encaminhada para o Senado Federal. Mas não. Eu sempre deixei claro que sou contra a reeleição. 8 anos é muito tempo. Inclusive conseguimos aprovar uma emenda minha para diminuir o mandato de senador para 5 anos. Na reforma eleitoral e o fim da reeleição. Que engavetaram. Sabe por quê? Por causa disso. Então engavetaram porque pensam no próprio umbigo e não querem diminuir o mandato de senador. Mas eu acho que deveria mandar para ter jovens vindo para a política e tal. Então, a gente tem conseguido emplacar coisas lá em Brasília que beneficiam todo o país e o Ceará também não fica de fora. Ô, senador, só para complementar essa linha de pensamento, me veio em mente aqui, o senhor tem a data de 30 de novembro como prioritária na sua pauta política. A mídia tem comunicado que a ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro, vai capitanear essa ação partidária do senhor aqui no Ceará, juntamente com a vereadora Priscila e lideranças nacionais, né, que virão referendar a sua pré-candidatura ao governo do Ceará. O senhor poderia fazer um comentário sobre essa articulação, o que é verdade, o que não é, como é esse caminho, como está sendo planejada essa ação? Muito boa essa sua pergunta, porque me cabe esclarecer. O meu relacionamento com os parlamentares do Brasil é excelente, de todos os campos. Mas, vamos dizer, o campo coerente, né, do que nós acreditamos na defesa de valores e princípios cristãos, vamos dizer assim, eu estou muito alinhado com o PL.
né? E também com outros senadores de outros partidos. Eu vou te dizer aqui, até do PSDB está vindo senador do PSDB para o nosso lançamento da pré-candidatura agora no dia 30 de novembro. Está vindo senador de republicanos, uma penca do PL, porque nós estamos juntos, o Novo e o PL formam um bloco no Senado Federal, bloco vanguarda. Nós estamos juntos lá. E você vê que eu participo de todas essas CPIs porque nós temos um alinhamento muito bom, né? E eu vejo que o Ceará tem nomes importantes também. Você falou. A Priscila Costa é um nome altamente viável. Eu esqueci de citar Federal. o Carmelo Neto, né? O Carmelo, que é uma grande liderança. Você tem Não, razão. de que está com o senhor nesse projeto. Não, eu não posso dizer que está comigo. Vamos lá. Não seria leviano da minha parte, né? Que são pessoas Mas ele que a gente não está tem do outro alinhamento. lado lá, né? Eu convidei a todos. E todos serão muito bem-vindos se puderem vir. E eu vou continuar o diálogo com todos. Chamei a primeira-dama, Michele Bolsonaro. Me relaciono muito bem com ela, com a Damares, que é uma aliada de primeira hora dela, a senadora Damares, que foi ministra, senador Magno Malta, assim, tem muitos nomes que estão confirmando a vinda para o estado do Ceará, para esse lançamento. Agora, falando um pouco do cenário, porque eu estou no Senado, né? E para mim eu tenho um carinho muito grande pelo Senado e uma responsabilidade pela cadeira do Senado. Nós vamos ter a possibilidade de eleger 2 senadores no ano que vem. E vamos dizer, esse grupo daqui tem grandes nomes. Olha como a gente tem possibilidade de fazer uma aliança de forma coerente. Nós temos o pastor Alcides, pai do André Fernandes, né, que já está lançado aí, é uma pessoa que defende valores e princípios também, pessoa boa. Temos a Priscila Costa, que eu acho muito viável, né? Ela está nessa estrada há muitos anos, a vereadora mais votada da história de Fortaleza, né? Tem capilaridade no interior inteiro, né? Assim, é uma pessoa que é respeitada fora do estado do Ceará, não apenas no Ceará, mas fora do estado, a Priscila, pelos seus posicionamentos de defesa da vida, da família. Nós temos o general Guilherme Teófilo, que disse tudo isso que está acontecendo hoje no Ceará. Ele avisou, ele alertou durante a campanha para o governo do estado, um homem que entende de segurança pública, é nosso candidato ao Senado pelo Novo. Olha como a gente tem alternativa. Tem o próprio Capitão Wagner, que é um nome que eu tenho muita gratidão, que me chamou para a política, me convidou lá atrás, em 2018, e ele é um nome que pode ser quer lhe pro Senado, abandonar agora em troca de um projeto. Não diria isso. Inclusive, nós tivemos essa semana lá em Brasília, e é uma pessoa que a gente sempre conversa. E eu acredito assim que tudo é uma questão de reflexão. Eu acredito que o bom senso vai prevalecer e que nós vamos ter uma candidatura de centro-direita para representar esses valores. O Ceará merece isso, merece esse projeto novo. O senador, falando sobre o partido, sobre o Novo, o senhor recentemente recebeu alguns convites com possibilidade de se filiar ao PL, né, de fazer essa migração partidária. Eu tive, inclusive, conversando com alguns nomes do PL, tanto na Assembleia como do próprio diretório, que confirmaram que existia essa possibilidade. Né, assim, então, o que é que foi decidido aí? O que é que existe realmente? Ainda existe, na verdade, essa possibilidade do senhor migrar para o PL? Porque, por exemplo, no evento agora, o senhor vai ser lançado como pré-candidato pelo Novo, não é isso? Deixa eu te dizer uma coisa interessante, que está até no meu livrinho, e eu tenho iniciativas legislativas disso. Eu acredito que nós deveríamos ter já um procedimento de livres candidaturas independentes, como existe em outros países. Sim. Certo? Inclusive nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos existe. Claro. Né? Então, eu sou a favor dessa candidatura, que você não precisa de partido para se candidatar. Por que não? Por que tem que ter? Né? Mas eu confesso para você, eu estou muito confortável no Partido Novo. Né? Um partido que tem a coerência no pensar, no falar, no agir. Nós somos um grupo ali, Marcel Van Hatten, ali é um grande nome, inclusive, assim, junto com o Zema, sempre aparecendo a nível nacional muito forte. Olha o que quadro nós temos no Brasil. É porque a minha pergunta, senador, sobre o PL. Desculpa interromper, Certo. Porque para a eleição a gente sabe que tem grande importância a questão do tempo de TV, do fundo eleitoral, né, do fundo do partido, o recurso que o partido vai ter para a eleição. E aí o PL acho que hoje é a maior bancada do Congresso, né? Talvez perca aí para a União Progressista, mas 90 deputados, eu acho.
Então, isso é uma questão também que... Não, claro, nós temos um grande alinhamento com o PL, nesse bloco que a gente forma tanto no Senado como na Câmara. Conversamos, isso faz parte, embora eu diga que eu estou muito confortável no Partido Novo, e quem sabe a gente pode construir aqui no Ceará uma candidatura do PL apoiando o Partido Novo, e em outros estados o Novo apoiando o PL. Por que não? Né? Então, assim, mas nada está fora de cogitação. Né? A gente pode conversar, tem muita água hoje, nós estamos o quê? Nós estamos no mês de novembro, tem um ano que vem aí... 11 meses para a eleição. Muito tempo. Né? Eu acredito que muita coisa boa vai acontecer. Eu queria me aprofundar no mandato de senador. O senhor é o único cearense, ou o único senador cearense dos últimos 4, 5 mandatos que 100% de presença. Talvez o senhor se equipare a um amante do Senado, que era o senador Mauro Benevides, Sim. que era, né? Até hoje mora em Brasília, está lá. O senhor fala que propôs a redução do mandato de senador. Sim. E o senhor falou dos privilégios que o senhor não utiliza. Como é que, na visão do senhor, a sociedade tem compreensão sobre o mandato de um deputado federal, de um senador, do ponto de vista ético? Né? Porque a pesquisa do Datafolha, por exemplo, mostra um grande descrédito Sim. da sociedade em relação a 2 poderes, que é o líder dessa rejeição é o Supremo Tribunal Federal. Sim. E o Congresso Nacional. Sim. Eu queria uma reflexão do senhor, até porque há hoje uma polarização também nesse sentido, de que há uma disputa jurídica, política, e que o Tribunal Superior nosso, Suprema Corte, o STF, ela está sendo utilizada fora dos parâmetros da lei. Né? Seria hoje um tribunal político, onde pessoas estão sendo condenadas, pessoas estão sendo proibidas de trabalhar, de agir, em função do ódio, em função da perseguição política, da briga, dessa polarização. Eu queria uma opinião do senhor sobre essa questão que vai em volta à questão ética, a questão do dinheiro, a questão dos princípios e da moral. A gente não pode dizer que a gente vive uma plena democracia no Brasil. Eu acho que o Lula, nesse aspecto, está certo. Nós vivemos uma democracia relativa. Isso é palavra do presidente da República. E ele está certo. Porque quem manda no Brasil hoje é o Supremo Tribunal Federal. Manda e desmanda. Pega a Constituição, rasga. Nós temos ministros ali, militantes de causas. Então, eles são mais políticos do que nós, que fomos eleitos. Ontem mesmo, o ministro Gilmar Mendes dando opinião de PL, do projeto de lei antifacção, antiterrorismo e tal, falando assim abertamente. Eles falam de tudo que você possa imaginar. Até na CBF se metem, né? No futebol. O presidente da CBF foi eleito pelo ex-presidente Sarney. Pronto, né? para você ver como é que está a situação, né? E fora os conflitos de interesse, enfim. Eu entrei com pedido de impeachment nesse sentido. Eu sou o senador que mais entrou com pedido de impeachment ali, de vários ministros do Supremo Tribunal Federal, né? Mostrando com robustez. E a avaliação ruim do Senado hoje, juntinho com o Supremo, não é por acaso. É porque o Senado poderia agir para trazer de volta a democracia do Brasil, né? O Estado democrático de direito, um poder respeitando o outro, a separação de poder, e não age. E esse é um tempo que eu consumo muito cobrando o presidente, olho no olho, como eu estou com você aqui, o Davi Alcolumbre, que eu fui presidente contra ele, até o fim também. Né? E disse tudo isso que estava acontecendo. Você pegar lá o discurso, eu disse, o senhor se comprometeu com o voto aberto, que eu sou a favor do voto aberto, para tudo dentro do Senado. A população tem que saber o que é que a gente está votando e como é que a gente está votando, de forma transparente. E o Davi Alcolumbre foi eleito com voto aberto e depois botou um pá de cal para fazer o voto aberto. Ele se comprometeu a acabar com o segredismo. Então, eu digo para você o seguinte, que nós estamos vivendo um momento no Brasil
que a população está... Eu sei que ela está com muita dificuldade, muita pobreza. E eu ando por esse interior e vejo cada coisa de partir o coração, sabe? E dinheiro tem. Roberto, dinheiro tem. Né? É questão de prioridade. Então, eu acredito que o estado do Ceará, o cearense está gostando de política, está acompanhando a política. Eu vejo quando eu dou um voto lá, as pessoas imediatamente vêm, mas isso aqui foi por quê? Como é que foi? Aí, e eu gosto de explicar tudo, deixar transparente. Então, assim, eu acredito que uma revolução silenciosa está acontecendo a partir dessa consciência política, né, que as pessoas estão tendo do trabalho dos parlamentares lá em Brasília. Eu acho isso muito saudável para o restinho de democracia que a gente ainda tem, mas a gente vai conseguir trazer de volta. O senador, para se manter no seu contato, no seu mandato, na verdade, de senador, né, lá no Senado, o Roberto falou que você é o único senador cearense que participa de todas as sessões, e o senhor também é o único senador cearense que está na CPI do crime organizado, né, criada ali no Senado Federal. Então, assim, o que eu queria saber com o senhor é o que se espera realmente dos trabalhos dessa CPI, que é a expectativa aí do que pode ser conseguido com essa CPI nesse tema da segurança pública, que é tão complicado, né, aqui no Brasil, e também quem devem ser os primeiros convocados, né, para deporem nessa CPI. Vamos lá, eu participei de praticamente todas as CPIs e CPMIs que aconteceram desde o início. CPI da pandemia, que o Brasil parou para assistir. CPI do dia 8 de janeiro. CPI das bets, que está acabando, endividando o povo. E eu votei contra essa regulamentação e denunciei as manobras lá por trás, que tem as digitais do governo Lula, que diz defender os pobres. Está acabando com os pobres. Gente atentando contra a própria vida, no desespero de dia. Você sabe, todo mundo tem alguém próximo. Participei dessa CPI das bets e agora estou participando de duas CPIs. Uma do INSS, uma roubalheira. É bíblico, você sabe. Roubar de viúva, de órfão, de deficiente. Como explodiu no governo Lula esses descontos indevidos. E tá claro os gráficos, não tem nem como contestar. Entrou o governo Lula, fez isso, o gráfico. Bilhões. A gente acredita que quando entrar o consignado, o Petrolão e o Mensalão, que o PT estava envolvido até a medula, é fichinha. E nós estamos lá. Ontem eu fiquei, quase perco o voo para vir pra cá. Essa combinação aí é banco... É banco, é político, porque tem as portas, e estão travando. E quem é que está travando a investigação? E no crime organizado já começou? A tropa de choque do PT, do governo Lula. Tomaram uma CPI que sequer assinaram. Ninguém assinou. Nem o presidente que assumiu do PT, ele assinou. E é um instrumento da minoria. Isso é uma vergonha. Agora eu agi. Eu coloquei um projeto de lei de entrada para que só quem possa participar de CPI é parlamentar que assinou a CPI, que quer investigar. Isso é óbvio, mas não tinha. Então, assim, tem sementes que nós estamos deixando que vão frutificar. Eu só perco em pronunciamento, e aí a gente tem que tirar de denúncia, de estar na tribuna do Senado. Eu gosto muito de usar a tribuna, que às vezes é o único instrumento que a oposição tem. Né? Só perco para o Paulo Paim, que é histórico do PT. E ele todo dia... Eu acho que ele está no 3º ou 4º mandato de senador, uma coisa rara no Brasil. Está no 3º ou 4º mandato, talvez vá até para o 5º, falei com ele essa semana, me dou muito bem com ele. É um homem conservador na esquerda, né? Muito... E ele... Só que no começo do mandato eu cheguei, Roberto, lá, e estava sentindo ainda. E ele já estava todo dia, né? Porque ele já vinha todo dia. De 2020 para cá, eu já passei dele o número de pronunciamentos. Eu já estou na frente. Mas como ele, no primeiro ano, eu estava ali conhecendo, né, trabalhando, e aí ele estava já na frente, eu ainda não consegui tirar a diferença. Mas nós somos um parlamentar. Um dado também para o cearense saber. Dos 594 congressistas do Brasil, 81 senadores e 513 deputados federais, eu sou o que mais investi no terceiro setor. Levamos o IPRED, terceiro setor, o que mais investiu. Levamos o IPRED, que tem mais de 30 anos aqui no Ceará, que você conhece, doutor Sullivan. Você ajuda, inclusive.
nós levamos para Quixadá. A primeira sede fora da capital fomos nós que levamos. A casa da vovó Dedé, trabalho feito fantástico de uma escola que o Opinião valoriza. Nós levamos para Itapajé. Né? Então, muitas outras atividades, por exemplo, o Hospital de Barretos, né? O Hospital do Câncer, o Hospital do Amor, que é uma referência internacional. Nós trouxemos para Juazeiro do Norte um centro de prevenção ao câncer de mama e colo de útero. Essa obra está sendo concluída? Termina agora em dezembro. Né? E é a obra, acredito que foi o maior investimento que nós fizemos no mandato. Eu lembro disso. Eu até pedi desculpa ao senhor, porque eu coloquei que o senhor tinha dado uma emenda para outro estado, né? Porque eu não tinha a compreensão e a informação de que o dinheiro ia para Barretos Fundação e voltava para Juazeiro, porque a sede era em São Paulo. Exatamente. Mas então, cada centavo aplicado lá, e eu te agradeço essa capacidade sua de reconhecer, né? Então, assim, a gente faz de forma muito transparente, e é meu dever, né? E eu fico feliz de ter esse hospital, esse centro de prevenção que vai salvar muitas vidas no Cariri todo, não é só em Juazeiro, na sede é em Juazeiro, porque tem uma carreta também, uma carreta que vem junto com o investimento, que tem laboratório dentro, que tem sala de consulta, que vai rodar ali pelos municípios do Cariri. O senhor está encerrando o nosso tempo? Já? Não, ainda falta um pouquinho, mas deixa Só eu ver. não vá falar de futebol. 10, 15 minutos. Só não vá perguntar sobre o futebol, que deu uma confusão aí, porque eu, por estar na política, não posso mais falar do meu amigo de infância, que é o Fortaleza. Aí, senador, só para concluir essa nossa conversa de política local, o senhor percebe em algum momento nesse seu movimento de candidatura forte, porque o senhor construiu o campo conservador no Ceará e de direita, né? Foi o senhor, a partir da sua eleição de senador, onde o senhor teve uma votação expressiva, que eu não acredito que essas pessoas, mais de 1 milhão de cearenses, eles tenham mudado de opinião sobre o senhor. E que eles ainda lhe conhecem e também lhe acompanham. O senhor vê, nesse seu movimento aí, um pouco silencioso ainda, o senhor olhar no olho do Ciro, por exemplo, do Ciro Gomes, e o Ciro Gomes passar a lhe reconhecer como algo novo, projeto novo, que pode ser encantador para todos. Qual é a sua visão sobre o Ciro Gomes nesse sentido? Vamos lá. Em primeiro lugar, eu quero te dizer que não fui eu que construí só. Seria leviano da minha parte dizer que eu fui construir esse movimento conservador. Não. Eu tô, antes de entrar na política... O senhor tinha grandes aliados, da Roberto Pessoa. Exato, a Caminhada pela Paz. A escola, a aula pela paz na escola. Exatamente, né? O Move Paz. Move Paz. Né? Então, quer dizer, tudo isso a gente faz. Mas tem o André Fernandes, que é um youtuber que vem lá de trás falando sobre esse tema também. Né? A Priscila Costa, há muitos anos, com muita coragem, sobe no parlamento para defender. Tem muita gente, né? Tem muita gente que tem uma história no parlamento cearense em defender. Então não sou eu. Eu faço parte desse movimento, né? E assim, o Ciro tem uma história. O Ciro tem uma história aqui no estado do Ceará e no Brasil. Quando eu digo que ele é um balão de ensaio do Roberto Cláudio, do meu modo de entender, é porque eu acho que ele pensa em voos mais altos, né? A presidência da República, alguma coisa nesse sentido. Eu acho que nós precisamos ter um projeto diferenciado e não podemos ter retrocesso. Certas pessoas que estão colocadas aí na mesa já tiveram a sua oportunidade. E já, inclusive, o Estado chegou aonde chegou com as digitais dessas pessoas. Certo? Então nós precisamos ter um projeto diferenciado para fazer um novo ciclo, está terminando de 40 anos, né? E começar um outro ciclo do estado do Ceará de uma forma de fazer política. E eu já quero adiantar aqui.
Coerência, para mim, é fundamental. Eu sou contra a reeleição. Olha só, sendo candidato, e eu já mostrei isso, estou mostrando isso no Senado, sendo candidato a governador, como estou me dedicando de corpo e alma nisso, pré-candidato, se ganhar para governador, não vou para reeleição. 4 anos, é 4 anos? 4 anos. Porque tem que oxigenar. A gente tem que, né, inclusive o fim da reeleição, que a gente aprovou essa emenda da redução do mandato de senador, é ótimo para o Brasil. O fim da reeleição no executivo. Por quê? E o mandato de 5 anos para presidente. Mandato de 5 anos para todo mundo. E acabou. E acabou, e sabe o que mais? Que é excelente? Acabar com esse negócio de 2 em 2 anos ter eleição. Faz uma eleição única, um calendário único. Você vai economizar a verba pública, vai ter mais previsibilidade, estabilidade para administrar. Tudo melhor. Então, renova a política. Renova a política, né? Então, assim... Mas o senhor fugiu do Ciro aí, né? Não fugi não fugi nenhuma pergunta. O senhor, eu perguntei qual é o conceito do senhor sobre o Ciro Gomes e o senhor não responde. Muito inteligente, uma mente brilhante do estado do Ceará, né? Tem seus valores, mas eu acredito que já deu. Então o senhor não crê que ele atrapalha a sua caminhada e sim... Não, eu gostaria que ele viesse a agregar a nossa caminhada num projeto diferenciado. Seria muita honra para mim se ele pudesse estar junto nesse projeto, nos apoiando. Agora, quem tem que estar na cabeça da chapa, eu acredito, não tem nem que seja eu. Eu falo isso com o André. Quando o senhor fala pode ser um outro conservador, outro de direita, se não for o Eduardo Girão, não tem problema, não tem um apego nenhum. O senhor acredita, por exemplo, que uma possível candidatura dele à presidência, como o senhor disse aqui, poderia ter a coligação aí, presidente Ciro, governador Girão? Olha, eu acredito que a gente tem que dialogar, tem que ver realmente. O Ciro tem uma história de centro-esquerda, e ele mesmo deu uma entrevista falando, né, recentemente, que no PSDB ele quer tornar o projeto de centro-esquerda, né, a entrada dele dentro do PSDB. Eu já vejo centro-direita, a gente tem que ter alguma coerência. O PSDB é um partido de centro-direita. Mas é legítimo a candidatura dele a presidente. É legítimo. Não, mas o senhor, prosseguindo aqui para não perder a viagem, o senhor vê o Ciro desse jeito. O senhor falou aí que pessoas já tiveram a sua oportunidade. Sim. Então o senhor inclui aí o Roberto Cláudio também. Eu incluo. Inclusive foi candidato na última eleição já. Teve a oportunidade. Teve a oportunidade. Foi prefeito de Fortaleza dentro desse grupo que estava o PT. Né? Dentro desse grupo. Então, assim, eu acredito que Roberto Cláudio é um bom quadro. Né? A gente não pode negar que fez coisas positivas para a cidade. Agora, eu acredito que a gente precisa de algo verdadeiramente novo. O senhor incluiria o Wagner também? Porque o Wagner também já foi candidato ao governo. Incluiria. Eu acho que o Wagner também teve a sua oportunidade. Eu acredito que é um nome que possa vir para o Senado. Né? É um nome, um quadro importante do parlamento. E torço para que dê certo, que ele volte, porque ele faz falta dentro lá do Congresso Nacional. Né? E se puder vir como senador, é um desses nomes importantes que o Estado tem para que a gente possa fazer aí vamos dizer, um alinhamento, né, de valores, de princípios para o Estado do Ceará. Eu vou encerrar fazendo última pergunta do podcast, Roberto. Tá certo, eu vou fazer uma pergunta que eu acho fundamental, senador. O senhor enxerga nessa mesa que está posta aí, de diferentes, um pouco de oportunismo para se alcançar o poder pelo poder e não dentro de um projeto? Não, eu vejo alguma motivação também no aspecto assim de ter se sentido, né, traído pelo grupo que está no poder, e eu acho que essa energia não é boa, não é positiva. A gente tem que ter uma energia para frente, de esperança, de ajudar o cearense, pelo que é correto, né, com novas ideias. E como eu te falei aqui há pouco tempo, eu não sou contra ninguém, não tenho mágoa de ninguém. Eu sou a favor de uma nova política no estado do Ceará e tenho procurado fazer isso dentro do mandato de senador. Olha, o que a gente fez, se eu tiver a oportunidade, aí precisa de tempo de televisão também. Sim. Mas isso faz parte. Se não tiver, você tem outros caminhos. Só para complementar, eu não tenho negócio com ele, interesse nenhum. O governador é humanista.
Eu queria perguntar se o senhor também vê nele essa pessoa que tem um certo valor dentro dessa pauta humanista, que é Tem. defender o pobre, Eu, fazer eu educação. consigo ver, viu, Roberto, pontos positivos em todo mundo. E eu reconheço isso. Ele sempre me tratou muito bem. O governador é humano, eu também trato bem. As minhas críticas não são a pessoa. Você vê aqui, eu critico as ideias. O presidente Lula, eu tenho muitas restrições, mas eu também elogio. Sabe quando? Quando ele vetou o aumento de deputados. E eu fiz campanha para isso. Veta presidente Lula. E ele fez corretamente. E aumentar 18 deputados no Brasil, mais dinheiro. Ninguém aguenta mais, não tem nem cadeira para sentar toda essa gente. Então, ele acerta em alguns pontos, mas eu acredito que erra muito. E eu espero que o Brasil, em 2026, tenha uma mudança na presidência da República, para o Brasil entrar nos eixos e ir para o topo do mundo. E não ficar alinhado com ditadura de Maduro, passar a mão na cabeça de terrorista de Hamas, esse rolo todo que a gente está vendo no Brasil e que envergonha a todos nós, no ponto de vista global também. Mais alguma pergunta, Roberto? Não. Então é isso, eu quero agradecer aqui, senador, pela oportunidade, né, de se ouvir aqui, conversar com a gente, temas nacionais, também falar sobre o Ceará, sobre essa eleição que se aproxima e que é tão legal, né, falar de eleição. Então fica aqui nosso agradecimento, senador, e fica também aqui estendido o convite para uma próxima oportunidade. Sempre, sempre. Eu admiro muito o trabalho de vocês e Roberto sabe que é uma honra estar aqui, né? Tenho Obrigado, amigos senador. aqui e vejo que o trabalho realmente é um trabalho que é feito com muita seriedade. Então, Obrigado. vamos que vamos. Deus abençoe vocês. Obrigado, Felipe, pela oportunidade. Obrigado. Obrigado, Roberto. Um abraço. E você aí que nos assistiu. Isso, obrigado também, Roberto. E como disse o senador, obrigado também você que nos assistiu em mais um episódio do podcast Questão de Opinião. Nos acompanhe aqui no YouTube, mas também nos acompanhe no nosso portal opiniãoce.com.br e nas nossas redes sociais. Até mais.